Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, é com muita alegria que mais uma vez, em pensamentos, nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor, querido amigo, amado Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez aqui estamos juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa que tem os seus trabalhos doutrinários sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. E o grupo de estudos das obras básicas que acontece às quartas-feiras, às 19 horas, aqui nesse formato no canal e também de forma presencial na nossa casa. Então, aqueles que quiserem conhecer a casa, que estiverem passando por perto, serão muito bem-vindos para refletir conosco nas reuniões públicas, nas segundas-feiras e na quarta-feira para continuarmos o nosso estudo do livro dos Espíritos. Então vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro segundo do livro dos Espíritos, cujo título é Do Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 8º, que trata da emancipação da alma. Até aqui nós já vimos até a pergunta número 426, tudo que acontece no estado de sonambulismo. Começamos na pergunta 425, sabendo como é o sonambulismo natural, como é o sonambulismo provocado, e na semana anterior nós ficamos na pergunta número 426. Então, hoje vamos prosseguir com a pergunta 427, vendo o que é que Kardec perguntou aos espíritos. Então, ele vai dizer na pergunta 427, qual é a natureza do agente chamado fluido magnético? Kardec quer saber qual a natureza de que é constituído esse fluido magnético. Afinal de contas, na pergunta 426, Kardec perguntou sobre sonambulismo magnético e os espíritos responderam que é o mesmo sonambulismo, o mesmo processo, só que é apenas um sonambulismo que é provocado, que ele é por uma ação. Então, já que ele é provocado por uma ação magnética, Kardec, na 427, quer saber, então, qual é a natureza de que é constituído esse agente chamado de fluido magnético. E os espíritos respondem: fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Então, os espíritos vão dizer: o fluido magnético nada mais é que o fluido vital, que é a eletricidade animalizada, é aquele fluido que mantém a vida orgânica dos corpos orgânicos. É o fluido que o corpo físico, que mantém o corpo físico e os corpos orgânicos em funcionamento, e quando ele se extingue,
esse fluido vital ou essa eletricidade animalizada, o espírito não pode mais se utilizar daquele corpo. E ele vai dizer, esse fluido vital, essa eletricidade animalizada, nada mais é do que modificações do fluido universal ou do fluido cósmico, em que tudo na criação está imerso. Todas as coisas, todas as matérias, todos os tipos de matéria são modificações do fluido cósmico, do fluido universal, que os poetas, que os espíritos denominam de o hálito divino, o hálito do Criador, em que tudo que existe, toda a criação é mergulhada. Tudo está mergulhado nesse fluido cósmico, nesse fluido universal. E através das diversas manifestações desse fluido, vão se constituindo as matérias em todas as suas densidades, desde a mais fluida, mais etérea, até a mais rígida, a mais animalizada, mais concentrada. Então, qual a natureza do agente chamado fluido magnético, fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal? Pergunta 427. E aí, Kardec continua na 428. E qual é a causa da clarividência sonambúlica? Aí ele já vai para outra questão, né? Ele fala primeiro, ele quis saber qual o tipo de sonambulismo, que tem o natural, então qual é o outro tipo. Os espíritos explicam que ele é provocado, inclusive, pelo passe magnético, por isso que ele vai perguntar a ação do fluido magnético. Por isso que Kardec faz essa pergunta 427, e depois ele volta de novo para a questão do sonambulismo, do estado sonambúlico, em que ele vai perguntar e o que é essa clarividência sonambúlica, que as pessoas que estão nesse estado enxergam coisas, veem além, veem lá na frente. Como é isso? Qual é a causa disso, desse tipo, dessa clarividência, quando o espírito está nesse estado sonambúlico, né? O personagem, aquele que está atuando, ou é encarnado, está nesse estado sonambúlico. Quando ele tem clarividência, quando ele consegue enxergar além, quando ele consegue ter acesso a determinadas informações, qual é a causa disso? É a pergunta de Kardec. E os espíritos dizem, né? Respondem dizendo assim: já dissemos a você antes, né? É a alma que vê, é o espírito que está enxergando, e não o corpo físico que esse espírito se utiliza. A gente já tinha dito antes isso. No estado sonambúlico, é o espírito que vê, é a alma que vê, e não está sendo visto pelos órgãos dos sentidos do corpo físico. Quando escuta, não é pelo ouvido. Quando vê, não é pelos olhos. Quando sente o cheiro, não é pelos órgãos do sentido que o espírito, no momento que está nesse estado sonambúlico, está enxergando, vendo, porque é a alma que vê, é o espírito que está atuando naquele momento e não está se utilizando do seu corpo físico, embora o corpo físico esteja em movimento, que a gente já viu no vídeo anterior. Aqueles que estão chegando aqui agora, vai lá no vídeo anterior, que no sonambulismo é como se nós fôssemos médiuns de nós mesmos. É como se o espírito, tão impressionado está naquela experiência que ele está vivendo, que ele utiliza o próprio corpo físico. E o corpo físico atua, mas não é com os olhos desse corpo que está sendo visto. É o espírito, é a alma que está vendo, e não os olhos do corpo que esse espírito se utiliza. Essa foi a pergunta número 428.
Continuando na pergunta 429, Kardec vai dizer, já que é a alma que vê, ele pergunta então, 429, e como o sonâmbulo pode enxergar através dos corpos opacos? Como é que pode isso? Como é que ele pode enxergar através da parede? Como é que ele pode ver o que está além da porta, a porta estando fechada? Como é isso? Como ele vê através dos corpos opacos? O sonambulismo, no estado sonambúlico, vê o que está do outro lado da parede. A porta está fechada e o espírito, aquele que está naquele estado sonambúlico, é capaz de saber o que está acontecendo do outro lado da porta. Como é isso? Como é que ele vê através dos corpos opacos? Aí os espíritas, né, com toda a paciência, porque eles entendem que Kardec está fazendo isso, não é porque ele não saiba, é porque ele quer esclarecer para nós, ele quer deixar tudo muito claro, para que nós possamos utilizar essas informações, porque é isso que o Livro dos Espíritos é para nós, um instrumento de educação do espírito, e nós que estamos encarnados a utilizarmos essas informações desse instrumento de aprendizado, nós vamos aproveitar melhor a nossa experiência, nós vamos aproveitar melhor o momento que nós estamos aqui com esse aprendizado. Então Kardec faz a pergunta mesmo esmiuçando, repetindo o que já foi dito, não porque ele não compreende, mas para facilitar o nosso entendimento. E até porque Kardec é pedagogo, então ele tem esse cuidado em que a informação ela chegue da forma mais precisa e de forma que atenda o que o outro precisa conhecer. Então ele tem esse cuidado. E aí ele pergunta: como é que acontece isso? Essa clarividência, ok, eu já entendi que é a alma que vê. Mas e como é que o sonâmbulo, né? Aquele corpo que está se movimentando ali, aquela pessoa que a gente conhece, que levanta dormindo, que abre geladeira, que pega a chave, que sai, consegue ver o que está acontecendo do outro lado da porta, do outro lado da parede? Que é isso? Como é isso? Os espíritos respondem: não há corpos opacos senão para os seus órgãos. Já dissemos que para o espírito a matéria não oferece qualquer obstáculo. Se não é a alma que não é o corpo, os órgãos do sentido que vê. Se na pergunta 428 eles dizem é a alma que vê, para a alma, o espírito que está encarnado naquele momento. Mas quando está nesse estado de sonambulismo, a gente viu lá na primeira pergunta que eles responderam, que é um estado de independência da alma mais completo, em que as faculdades ganham maior amplitude, está na pergunta 425. Então, não é o corpo, os olhos que estão enxergando. Não há corpos opacos senão para os órgãos do corpo. Esses olhos têm, sim, a parede, a porta é uma resistência, mas para o espírito não. E se a alma que vê, é o espírito que enxerga, não há corpo opaco para o espírito. Já dissemos que para o espírito a matéria não oferece qualquer obstáculo, não vai impedir o espírito de entrar na sua casa ou de passar, porque tem uma parede, porque a porta está fechada. A porta está fechada, o espírito não vai entrar na minha casa. Então, de noite eu estou tranquila. Não entra ninguém, porque eu tranco todas as portas. Não há obstáculo. Não há corpos opacos para o espírito. Continuando, os espíritos vão dizer, muitas vezes, ele lhes diz o que vê pela testa, pelo olho. Está vendo pelo corpo todo, está pensando que está vendo pelos olhos. Porque inteiramente imersos na matéria como estão, não compreendem
que o espírito possa ver sem o auxílio dos órgãos. Ele mesmo, pela sua insistência, julga necessitar desses órgãos. Não obstante, se o deixassem livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou seja, é fora do seu corpo que ele vê. Nesse momento, que é um momento de emancipação da alma, que as faculdades do espírito, quando ele está nesse estado sonambúlico, estão muito mais ampliadas. Essa resistência, essa contenção que o corpo físico oferece, quando está no estado sonambúlico, foi dito lá na resposta da pergunta 425, há uma independência maior desse espírito. E ele, embora ele esteja utilizando esse corpo, porque o corpo está se movimentando, né? Ele está sendo impactado pelo movimento do espírito, né? Foi dito também, quando ele está preocupado demais, ele entrega-se a uma ação que o corpo físico atua, mas não é o que ele está vendo, o que ele está ouvindo, o cheiro que está sentindo, não são pelos órgãos do sentido, é o espírito nesse momento que está utilizando desse estado maior de liberdade e as suas faculdades estão mais ativas, estão menos, digamos assim, inibidas por esse corpo, e é o espírito que vê. Não é o corpo que esse espírito utiliza pelos órgãos do sentido que está vendo, ouvindo ou sentindo o cheiro. Ok? Essa foi a pergunta número 429. Então, hoje nós ficamos aqui com a pergunta número 428. Qual é a causa da clarevidência sonambúlica? Resposta dos espíritos é a alma que vê. 429. Não começamos, desculpe, pela 427. Qual é a natureza do agente chamado fluido magnético? Que é fluido vital, energia, eletricidade animalizada, ou seja, tudo modificações do fluido universal, 427. Depois, na 428, qual a causa da clarevidência sonambúlica? O que é que causa essa clarividência sonambúlica? Os espíritos respondem, é a alma que vê, é o espírito que enxerga e não os órgãos do corpo. E a 429, como é que os espíritos conseguem enxergar através de corpos opacos, paredes, portas fechadas? Porque não há obstáculo para o espírito, não há corpo opaco senão para os órgãos, mas para o espírito não. A matéria não oferece resistência ao espírito. E nesse momento, como é um estado maior de independência da alma, o espírito está mais, embora ligado a esse corpo físico, mais liberto, suas faculdades mais ampliadas, ele vê com todo o corpo e não apenas com os órgãos do sentido. Ok, meus amores? Nós vamos ficar aqui na pergunta 429. Às vezes vocês perguntam e dizem assim, por que o vídeo fica pequeno apenas com 2 ou 3 perguntas? Porque as mesmas perguntas que nós utilizamos aqui, estudamos aqui nesse formato no canal, são as mesmas perguntas que nós estudamos no grupo presencial. E lá tem sempre os comentários, tem sempre as perguntas que são derivadas dessas perguntas aqui. A resposta que os espíritos dão geram outras dúvidas e no grupo de estudo a gente fica muito mais tempo. E para que a gente não ande em descompasso o vídeo com o grupo presencial, a gente aqui faz 3 perguntas, fica menor, mas no estudo lá, e se vocês quiserem aparecer lá na Escola Espírita Francisco Xavier, quarta-feira às 19 horas, a gente vai ficar bem mais tempo. É das 19 às 20 horas, estudando sobre essas 3 perguntas do item sonambulismo. Esperamos vocês. Vamos orar?
Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido amigo, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijinho no coração de todos e até a semana que vem.